Olá pessoal, estamos de volta com o estudo sobre os 5 pontos do calvinismo. Nós vimos sobre a depravação total no estudo passado. E agora nós queremos falar sobre o segundo ponto. E o segundo dos 5 pontos do calvinismo é a eleição incondicional. Como os demais pontos, este também é um motivo de grande discussão entre calvinistas e arminianos. Armínio e depois seus seguidores afirmavam que a eleição está condicionada à presciência de Deus. Vou tentar explicar, né, o que vem ser essa presciência de Deus. Bom, Armínio ele não negava a doutrina da eleição, tá? Ele acreditava na doutrina da eleição, mas ele dizia sim que realmente Deus elegeu pessoas, mas ele dizia que Deus elegeu pessoas porque ele, Deus, sendo onisciente, já sabia o futuro dessa pessoa. Por exemplo, Deus ele sabia que um dia o evangelho ia ser pregado a certa pessoa e que essa pessoa iria aceitar o evangelho. Então Deus elegeu essa pessoa para que ela aceitasse o evangelho. Ou Deus, sabendo todas as coisas, sabia que o evangelho seria pregado a uma outra pessoa e essa outra pessoa não aceitaria o evangelho. Então Deus não elegeu essa pessoa para a salvação. Bom, é esse o conceito arminiano de eleição. A eleição pela presciência de Deus. Deus sabia quem iria aceitar a oferta da salvação e por isso ele elegeu. Deus sabia quem não iria aceitar a oferta da salvação, por isso ele não elegeu. Então, essa é a doutrina arminiana. Bom, olhando dessa forma, né, que Armínio fala, não é uma eleição incondicional, mas é uma eleição condicionada à aceitação do homem à oferta da salvação. Então, é uma doutrina errada. Os teólogos de Dort, eles falaram que isso não está correto. A palavra de Deus, meus queridos, afirma que Deus nos elege não por causa da nossa vontade em aceitar a oferta de salvação, e sim na vontade eterna de Deus. Vejam só o que diz Romanos. Nós temos infinitos textos que nos falam sobre isso. Romanos capítulo 8, versos 28 e 29. Vejam só, Romanos 8, 28 e 29. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito de muitos irmãos. O 30 também, e aos que predestinou a este também chamou, aos que chamou a este também justificou, e aos que justificou a este também glorificou. Mais um pouquinho, Romanos, no capítulo 9, os versos 11 a 13, diz assim: ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela: mais velho será servo do mais moço, como está escrito: amei a Jacó, porém me aborreci de Esaú. E aí nós temos tantos outros. A eleição, ela está baseada no plano divino. Deus, lá na eternidade, ele tinha um plano. E esse plano na eleição era de salvar aqueles eleitos. A eleição não é algo que se condiciona a um ato do homem. Nós não somos esses que escolhemos a Deus, mas Ele é quem nos escolheu. Vejam só o que o próprio Jesus diz em João capítulo 15, no verso 16. João diz, falando o que Jesus falou: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto. Então, não fomos nós que escolhemos a Deus, mas Deus é quem nos escolheu. O apóstolo Paulo também, escrevendo aos Efésios, no capítulo 1, no verso 4, ele fala: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Bom, foi o Senhor que nos escolheu. As pessoas não eleitas, as pessoas não são eleitas por serem filhos de crentes, por serem batizadas, por serem de uma nação específica. Se Deus não elegeu uma pessoa, ele não pode ir para o céu. Se Deus não elegeu um homem, ele não irá para o céu. Somente pode ir para o céu
ir até Jesus aqueles que foram eleitos por Deus para isso. E o próprio Jesus ele vai falar sobre isso em João, no capítulo 6. João, capítulo 6, versos 65 e 66, nós temos uma frase de Jesus muito elucidativa com relação a isso. João, capítulo 6, versos 65 e 66. E prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. À vista disto, muitos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então, nós vemos que quem nos escolhe é o Senhor Jesus. A eleição ela está baseada na vontade de Deus e não no homem. Podemos dizer que a eleição ela é incondicional. Ela é um ato de Deus por seu eterno e imutável propósito, movido somente por sua livre vontade e sem qualquer outra razão, tá? Sem qualquer outra razão que nos homens servisse de condição para que Deus assim fizesse. Deus predestinou para a vida aqueles que escolheu em Cristo para a sua glória eterna. Bom, inicialmente os seguidores de Armínio eram os únicos defensores do pensamento da eleição condicionada, baseada na presciência de Deus, quanto aqueles que iriam aceitar ou não. Mas depois outros foram aderindo a esse pensamento. O grande propagador desse pensamento foi John Wesley e os seus seguidores, os metodistas. Os batistas, que no seu surgimento eram calvinistas, se tornaram mais recentes, final do século XIX, século XX, praticamente totalmente arminianos. Sendo que no final do século XX houve um reavivamento da teologia calvinista no meio dos batistas e eles têm novamente pregado a eleição incondicional. Tá? Entre os pentecostais, neopentecostais, também todos eles adotam essa visão da eleição condicionada à presciência de Deus. Espero que você tenha entendido esse tema também. Daqui a pouquinho nós voltamos com outro vídeo.